Olá, povo lindo, incrível, maravilhoso. Como vocês estão por aí, belezuras? Vou começar a convidar o pessoal aqui. Eu hoje entrei um pouquinho mais cedo, porque eu vim responder algumas curiosidades sobre mim que eu achei muito engraçado. Oi, Sil, linda noite, muito bem-vinda. Sempre muito bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo para responder umas curiosidades que eu achei demais, umas perguntas que me fizeram essa semana. Primeiro, se eu tenho lente nos meus dentes e quanto foram as minhas lentes. Oi, Sil, linda noite, que bom ter você aqui, bem-vinda. Eu não tenho lente nos meus dentes são naturais. Me perguntaram isso essa semana. Algumas pessoas vêm me perguntando, achei engraçado, então eu vim responder. Não tenho lente nos meus dentes. E me perguntaram, gente, essa foi a melhor de todas. Eu amei essa pergunta. Se eu uso óculos por charme? Eu achei tão engraçada essa pergunta. Eu não uso óculos por charme. Eu uso óculos só desde os 4 anos de idade. Eu nasci com miopia e astigmatismo. Foi descoberto quando eu tinha 4 anos de idade. Então, sim, existem causas emocionais por trás de quem usa óculos, tá? Saibam disso. Tanto que o meu olho esquerdo não tem mais grau, eu já consegui curar. Agora eu só tenho no olho direito, tenho miopia e tenho astigmatismo. Então, não, eu não uso óculos por charme, tá bom? Essas perguntas eu vim responder porque eu achei muito engraçado, gente, essa semana. Eu achei tão divertida essas perguntas que foram feitas essas semanas que eu não resisti em responder na live. Por isso que eu entrei um pouquinho antes. Então, recadinhos antes da gente entrar no conteúdo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando para nos aquecer nessa noite. Quem ficar até o final da live, eu vou disponibilizar nos stories um presentinho sobre emoções para que seja trabalhado durante a semana depois. Eu jurava que seu óculos era de proteção de luz azul. Meu óculos tem grau, né? Todo mundo acha que meu óculos é por charme, né? Antes de você entrar, Jaque, eu tava respondendo 2 perguntas que vêm, na verdade, né? Não me fizeram essa semana. Várias pessoas já me fizeram essa pergunta e como ela é muito recorrente, eu vim resolver responder nessa live. Me fizeram 2 perguntas. Se eu uso óculos por charme e se eu tenho lente nos dentes e quanto eu paguei, né? Meus dentes são naturais, não tenho lentes e eu tenho grau, tá bom? Foram essas perguntas que fizeram essa semana que eu achei muito divertido. Que mais que eu tinha para falar? Essa semana eu fiz a enquete se vocês gostariam que eu falasse sobre emoções ou sobre almas gêmeas, que é um assunto que tem enlouquecido as pessoas, né? Esse negócio de alma gêmea e chama gêmea, tem uma galerinha aí que tá surtando bem com esse assunto, né? Então, essa semana, o assunto que ganhou o tema foram emoções, mas eu recebi muitos directs pedindo para que eu abordasse um pouco mais sobre a alma gêmea, para que eu trouxesse consciência, visões sobre isso. Então, esse assunto de alma gêmea ficou para a semana que vem. Então, sim, sabia que lentes não tinha, mas muita gente não. Então, o assunto da alma gêmea ficou para a semana que vem. Então, na semana que vem eu vou trazer um assunto bem completinho sobre a alma gêmea. Vou trazer bastante coisas legais sobre a alma gêmea para vocês.
para a gente poder trazer mais clareza sobre esse assunto, essas questões de conexão, de afinidade de alma, o que é uma alma gêmea, o que é uma alma irmã, porque realmente eu tenho percebido que algumas pessoas estão bem. Algumas estão achando esse assunto muito legal e outras estão bem perturbadas. Então é importante que a gente traga bastante consciência sobre isso, né? Então é o tema da próxima semana. Tirando. Deixa eu ver o que mais que me perguntaram que eu achei engraçado. Agora eu não vou lembrar. Na hora que eu lembrar, eu vou respondendo, que eu achei muito legal, tá? Hoje, então. Cadê? Cadernos aí em mãos, cadernos, canetas, lápis para fazerem várias anotações. Gosto disso, né? Vamos entrar no tema de hoje, na aula de hoje, né? Uma live aula, onde nós vamos falar sobre a escala de emoções de Hawkins, tá? Sobre essa escala de emoções. Eu coloquei no meu feed também. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco fã de David Hawkins, nome dele, porque ele trouxe uma visão pra gente, aonde ele fez a metragem em hertz sobre emoções. Então, eu vou estar conversando com vocês sobre este assunto hoje. E, para quem já assistiu algumas lives minhas, vem acompanhando o meu trabalho. Oi, meu amor! Linda noite, bem-vinda! Amei. Gente, depois vocês entrem lá na página chamada Camila Galera Crochê. Cada trabalho lindo. Entrem nessa página que vocês vão ficar apaixonados. Acabou de mudar o logo dela. E ficou a coisa mais graciosa do mundo, mais linda. Tá um encanto a página. Então entra lá e começa a seguir, que essa página é linda. Não esqueçam, hein? Vou até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar. Arroba. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, já facilitei a vida de todo mundo. É só clicar aí nesse arroba. Então, antes de eu começar a entrar no quesito emoções, que é muito importante, eu quero conversar com vocês uma coisinha anterior a isso, um passo. A gente vai ter que explicar um pouquinho sobre polaridade para depois entrar em emoção. Quem já assistiu algumas lives minhas, eu não lembro em qual live eu falei sobre isso, mas o nosso cérebro, ele trabalha por comparação. A referência do nosso cérebro é sempre comparação. Maravilhosa. Um beijo para você, sua linda. O nosso cérebro, ele trabalha por comparação. Em que momento? Todo instante. A toda hora, né? Tanto que... Por que existe muito assédio da mídia, criando fotos, imagens, criando muitas vitrines para despertar o que na população? Desejo. Por quê? Porque você não deseja aquilo que você não conhece. Tanto que em uma live eu dei o exemplo. Uma pessoa falou assim: ai, Paty, você tá com vontade de comer brigadeiro? Aí a pergunta da outra pessoa é: o que é brigadeiro? Como que uma pessoa vai desejar alguma coisa que ela não conhece? Então é por isso que muitas marcas de luxo, muitas marcas de telefone fazem e intensificam muito em propagandas para que o teu cérebro tenha uma referência, né? Para que o teu cérebro deseje aquilo. Então, você não pode desejar nada que você não conhece. Se eu falar assim, vocês têm vontade de comer... Vamos supor, algumas pessoas vão falar, o que é isso? Nosso cérebro não deseja nada que ele não conhece. Então, o universo está trabalhando o tempo todo para gerar o quê? Equilíbrio nas nossas vidas. Então, o nosso caminho funciona mais ou menos assim na nossa experiência terrena. Primeiro eu vivo uma coisa ruim, uma coisa negativa. Depois que eu vivi essa experiência negativa, que ela é ruim, ela vai despertar um gatilho para procurar o positivo, que seria uma coisa boa. E eu só sei que essa coisa é boa porque eu já vivi uma coisa ruim antes. Então eu tenho uma referência. Agora eu sei o que é ruim, agora eu sei o que é bom.
Agora eu sei o que é desagradável e agora eu sei o que é agradável. Então, o nosso cérebro, ele precisa de referências porque ele trabalha com comparação. Então, no nosso equilíbrio, fica mais ou menos dessa forma. Eu vivi alguma coisa ruim, ele me despertou para que eu procurasse um caminho melhor, algo bom, aí eu vivi uma experiência positiva. Depois de eu ter vivido o ruim e o bom, o negativo e o positivo, aqui, gente, eu não vou usar ruim e bom, que não faz muito sentido aqui para mim, tá? Mas eu vou usar o negativo e o positivo. Então, primeiro você viveu uma coisa negativa, depois você viveu uma experiência positiva. A partir do momento que você tem essas duas referências no seu cérebro, ele consegue encontrar o caminho do meio, que é o teu caminho de equilíbrio, o teu caminho de neutralidade. O que isso representa? Que você não consegue encontrar o caminho do meio se você não passou pelo negativo e pelo positivo. Porque o teu cérebro não vai encontrar uma referência do que é equilíbrio, do que é o meio termo. Ele só consegue ter equilíbrio para encontrar o meio termo. Aqui, ó. Se ele sabe o que é negativo e se ele sabe o que é positivo. Certo? Faz sentido para vocês? Alguma dúvida até agora? Vão me falando aí se vocês têm dúvida. Podem ir perguntando, interagindo, que eu vou respondendo. Dito isso, a gente consegue entrar nas emoções. As emoções, dentro do nosso universo, elas são muito baseadas nessas referências, onde nós vamos determinar onde uma experiência é negativa e onde uma experiência é positiva. Quando eu determinei que a minha experiência ela é negativa, né? Vou fazer assim. E quando o meu cérebro determinou que uma experiência é negativa, eu associo uma emoção a isso, tá? Então, eu associei uma emoção à minha experiência negativa e associei uma emoção na minha experiência positiva. Quando nós começamos a estudar com um pouco de profundidade e saímos daquelas camadas mais superficiais, o que acontece? Nós vamos entender que aquilo que você determinou como negativo e aquilo que você determinou como positivo é a mesma coisa, só que está na polaridade oposta. Então, uma pessoa, ó, vou pegar lá a escala, eu vou me referenciar por elas para trazer um direcionamento para a nossa conversa, mas se for surgindo dúvidas, podem ir perguntando, tá? Bem tranquilo. A escala mais baixa, que seria a emoção mais baixa do universo, digamos assim, é a emoção da vergonha, a frequência da vergonha. Porque quando uma pessoa ela tá vibrando na vergonha, em algum nível ela se sente humilhada. Para vocês, vamos escrevendo aí, o que é o oposto da humilhação? Só para deixar claro algumas coisas aqui, o oposto sobre a humilhação ela é muito individual, mas existe um oposto a ela, existe o negativo e o positivo. Para as pessoas, não existem padrão. Ah, o oposto de humilhação é igual para todo mundo. Isso não é uma verdade. Quando eu faço alguns trabalhos que envolvem emoções e que envolvem polaridades, eu sempre pergunto, por exemplo, Camila, a Camila fala assim para mim, ai, Paty, hoje eu acordei com um ódio, com uma raiva, porque, ai, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, que saco, parece que eu tô num ciclo vicioso. Se eu for trabalhar nela com essa emoção, eu vou perguntar para ela, Cá, qual que é o oposto da raiva, qual que é o oposto do ódio para você? Por quê? Porque ela vai falar qual é o oposto daquilo, baseado na experiência que ela está vivendo e qual é o resultado que ela gostaria que fosse. Para já que o oposto de humilhação é autoestima. Tudo bem. Vamos chegar lá. Podem ir colocando, fiquem à vontade. Não tem certo, não tem errado, tá? Aqui nós temos apenas conceitos e percepções. Não tem julgamento nesse espaço, tá? Julgamentos não criam. Então, quando eu pergunto pra cá, Cá, hoje você tá com raiva, você tá com ódio, qual seria o oposto? Talvez, dentro do contexto que ela me trouxe,
ela poderia me trazer uma resposta chamada, tipo, solução. Aí, uma pessoa que tá do lado e ouviu raiva, ódio e traz a resposta solução, ela vai dizer assim: nossa, que coisa mais esquisita. Solução? Sim, porque é dentro do contexto dela. E essa resposta tá errado? Absolutamente não. Absolutamente não. Olha que incrível, ó. A Jaque respondeu que o oposto de humilhação é autoestima. A K e a Ma responderam que o oposto de humilhação é respeito. Qual resposta estão certa? Todas. Se eu fosse trocar a polaridade da humilhação para essas pessoas, para Jaqueline, eu substituiria por autoestima, para K e para Ma, eu iria substituir por respeito. Por quê? O nosso cérebro só permite que seja alterada alguma coisa sobre o que é verdadeiro para ele. Se para Jaqueline é verdade que o oposto de humilhação é autoestima, é o que vai integrar nela. Significa que essa emoção representa para ela a mesma coisa. Humilhação e autoestima para ela é a mesma coisa, só que um está na polaridade negativa e o outro está na polaridade positiva. Então, ela vivendo uma experiência de humilhação e ela vivendo uma experiência de autoestima, só após isso que ela vai conseguir encontrar o caminho do meio, que é o equilíbrio e a neutralidade. Então, ela precisa passar pelo negativo e ela precisa passar pelo positivo, tá? Depois ela encontra o caminho do meio. No caso da resposta da K e da Ma, a humilhação e o respeito, eles estão na mesma linha vibracional e energética, mesma polaridade. Uma é negativa, outra é positiva. Quando a K e a Ma, vamos supor que elas vêm e me contem uma experiência de humilhação que elas viveram. E depois elas me contam uma experiência que elas se sentiram muito respeitadas. Depois de ter vivido isso, elas vão conseguir encontrar o equilíbrio. Nós não conseguimos encontrar o equilíbrio na Terra se nós não temos uma referência negativa e uma positiva, porque você não sabe o que é negativo, o que é positivo para gerar um neutro. O nosso cérebro só trabalha com comparação. Gostando ou não, aceitando ou não, muitos estudos e muitos autores têm trazido essa consciência para nós. Para quê? Para que a gente consiga perceber que quando eu quero mudar uma coisa dentro de mim, eu tenho que criar uma referência nova. Eu tenho que vivenciar uma experiência nova para o meu cérebro registrar uma informação nova e dizer: uau, existe o caminho da humilhação. Uau, existe o caminho do respeito. Muitas pessoas só conhecem esse caminho como verdade absoluta. Humilhação, humilhação, humilhação. Aí a pessoa viveu uma experiência de respeito. Uau, caiu uma ficha ali. Para o cérebro da pessoa foi um clique dizendo: existe outra forma. O caminho da humilhação não é o único caminho. Nós determinamos que uma experiência de humilhação é ruim e nós determinamos que uma experiência de respeito é boa. Nós estamos o tempo todo determinando. Aí vem uma pergunta. Paty, então você está me dizendo que todas as vezes que eu vivo uma experiência ruim, negativa, foi porque eu determinei que ela era ruim? Exatamente. Eu posso simplesmente vivenciar a mesma experiência que uma pessoa viveu e ter um olhar e dizer: uau, que grandiosa essa experiência, eu aprendi tanto, foi tanta contribuição na minha vida, foi tão legal, e a pessoa tá lá dizendo que aquilo foi muito ruim. Por que para uma pessoa a mesma experiência foi muito ruim e para outra foi muito legal? Porque elas têm referências diferentes. O que é ter uma referência diferente? É filtro. Quando você é mocinha, isso não importa a sua idade, né? Márcia, Camila, Jaqueline, vamos ver quem mais está ao vivo conosco. Vanessa, Fernanda, não importa a idade que você tenha. Quando você é adolescente, que você é mocinha, não importa a época em que você foi mocinha,
você faz algumas coisas que a sua família, principalmente a sua mãe, te diz o que é certo, o que é errado. Olha, Camila, você não pode falar com o menino. Olha, Márcia, se você ficar fazendo tal coisa, vão dizer que você é dada, viu? Vão dizer que você é fácil, vão dizer que você é uma desfrutável. E aí, com isso, com essas informações, o nosso cérebro vai compilando, processando tudo isso para gerar o quê? Uma reação. Percebam se faz sentido. Então, vou pegar o exemplo da Má, né? A mãe da Márcia diz para ela: olha, menina, toda vez que você fizer tal coisa, vão ficar dizendo que você é dada, que você é uma desfrutada. Então, se fecha. Olha o termo da mamãe, ó, se fecha. E aí, todas as vezes que a Márcia conhece alguém, ela não consegue ancorar boas amizades, porque se fecha. O cérebro dela registrou essa informação, se fecha. Então, tudo que ela for fazer na vida dela, qualquer ato de espontaneidade, o cérebro dela vai dizer: querida, se fecha. Você não pode ser assim, dada, toda espontânea. Vai chegar onde? E o nosso cérebro determina. Se o cérebro dela determinou, olha a frase, gente, eu tô falando mental, determinou que o se fecha é algo ruim, a partir de agora, toda a experiência que ela for espontânea, o cérebro vai dizer: olha, se fecha, isso é ruim para você. E aí, a partir do momento que o cérebro disse isso é ruim, ele gerou o quê? Uma emoção. E essa emoção vai reverberar no nosso campo em formas de ondas, né? Em formas de ondas para todas as direções, onde eu vou experimentar mais disso. Faz sentido? É louco, né? Mas é assim que são criadas as coisas. É assim que é criada e manifestada a nossa realidade. Então, a partir do momento que aquele se fecha, quando ela ouviu isso e o cérebro dela determinou que isso é uma coisa ruim, que ser espontânea é uma coisa ruim, ele atribuiu uma emoção. Essas emoções geram ondas eletromagnéticas e vibracionais que fazem com que eu tenha experiência no meu mundo externo sobre o que eu estou sentindo dentro. Qualquer coisa que nós estamos vivendo do lado de fora, seja prosperidade, abundância, riqueza, facilidade, solução, coisas boas, coisas ruins, negatividade, bater o carro, coisa ruim, tudo começou na nossa mente primeiro, tudo, seja consciente ou inconsciente. Isso é uma informação que eu vou trazer para vocês agora que vale ouro. O que é a tal da informação consciente e a informação consciente? Quando eu tenho um pensamento ruim e eu estou consciente dele, eu estou presente, eu estou prestando atenção dele, dizendo: cara, sai fora, me deixa em paz. Tá louco, vem atrapalhar, atazinar minha vida. E o que é um pensamento inconsciente? Esse mesmo pensamento, bom ou ruim, está sendo processado na sua mente, mas você não está presente com ele. Você não está percebendo ele, você não sabe o que de fato está acontecendo ali. É como se ele tivesse vida própria e você esqueceu de olhar para ele. Então, o pensamento se faz, depois desse pensamento vai gerar um sentimento e depois gera uma reação, que é o quê? Uma realidade. E nem sempre nós gostamos dessas realidades que nós estamos vivendo. Por que às vezes a gente fala assim: ai, que saco, não é possível que eu gerei isso na minha vida, eu não quero viver isso. Mas também não para um minutinho sequer, às vezes, do dia, para prestar atenção no que está sentindo. Então, quando você não para e presta atenção no que você está pensando e no que você está sentindo, você está automaticamente manifestando uma vida que talvez não seja a vida que você deseja.
Quando eu presto atenção no meu sentimento e eu consigo perceber que eu tô tendo um sentimento ruim, que vamos supor que é uma mágoa, uma angústia, uma tristeza, um desespero, significa que primeiro eu tive um pensamento ruim ou negativo e eu não consegui prestar atenção nele. A ordem não muda. Primeiro, as questões são geradas na mente. Primeiro é mental, tá? Primeiro é mental. Você não tem como ter um sentimento sobre uma imagem vazia. O sentimento, ele precisa, vamos dizer assim, de um comando, né? Então, se todas as vezes que a gente pensa, a gente gera uma imagem. Se você não tem um pensamento, você não tem uma imagem, como que você vai ter um sentimento? Se eu te dou um papel em branco e ele não tem o menor significado para você, como que você vai sentir algo sobre ele? Então, primeiro é mental, tá? Primeiro mente, depois sentimento e depois reação. Essa é a ordem. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida para vocês? Que agora eu vou entrar um pouquinho nas questões das emoções, de como a gente interpreta isso no nosso dia a dia. Para eu sentir alguma coisa, eu tenho que ter uma referência, tá? Vamos ver se vocês têm algumas dúvidas. E agora eu vou entrar um pouquinho na escala de emoções, nos níveis de emoções, para a gente poder ter um pouquinho mais de clareza. Então, vamos falar da primeira emoção, nível de consciência, vergonha, e a emoção é a humilhação. Significa que, mesmo que eu não tenha sido humilhada na minha vida, em algum nível, eu presenciei uma cena que eu registrei sendo uma cena humilhante, tá? O que isso representa? Que a partir do momento que eu vivenciei uma emoção de humilhação, ou presenciei alguém sendo humilhado e eu senti a dor da pessoa, eu registrei a humilhação em mim, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Quando eu registro a humilhação dentro de mim e eu começo a reverberar aquilo, eu vou vivenciar situações que trazem à tona o sentimento e a emoção da humilhação. Para quê? Para trazer algo e uma lembrança para mim de que eu tenho uma emoção que não foi trabalhada dentro de mim, que eu reprimi. O que é reprimir? Eu senti a humilhação, ouvi alguém sendo humilhado, mas que eu senti a dor dessa pessoa. E o que eu fiz? Eu abafei dentro de mim. E aí o que eu começo a fazer? A criar situações de humilhação, que na verdade essas situações de humilhação estão reverberando a primeira vez que eu senti aquilo. Quem já foi atendido por mim, principalmente em técnicas de comandos verbais e de processos verbais, já presenciou uma das perguntas que eu faço. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? E aí eu busco quando foi a primeira vez, que é a origem do problema, para poder dissolver tudo que está em cima daquilo. Porque todas essas emoções que eu estou vivendo, que eu não estou gostando, não tem a ver com a última emoção que eu vivi. Tem a ver com a primeira. A primeira vez que eu registrei aquilo como negativo. A primeira vez que aquilo doeu. A primeira vez que me incomodou. O restante é tudo reflexo. Por isso que no mundo terapêutico, no mundo da medicina de psicologia, psiquiatria, eles falam da importância da primeira infância da criança, onde o cérebro dela está registrando tudo que é certo, tudo que é errado, tudo que é bom e tudo que é mal. O restante, a partir dali, serão reflexos de tudo que ela viveu. E aí, muitas vezes, quando as pessoas chegam em terapias hoje, e aí eu começo a fazer esse trabalho de busca, e vou indo,
E aí, às vezes, a pessoa fala assim, Paty, é a primeira vez que eu senti isso. Nossa, mas como isso pode estar me afetando? Eu era tão novinha. Eu tô lembrando agora, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. E a pessoa, ela entra em choque, porque ela não imagina que aquela emoção que ela condensou no corpo dela está fazendo tão mal e está sendo tão nociva na fase adulta dela. Então, muitas pessoas falam assim: ah, mas você tem que olhar para sua criança interior, porque se você não olhar para sua criança interior, né? Na verdade, o que acontece é que a nossa criança, eu, Patrícia, quando tinha a idade de 4 anos, vamos supor, eu sofri muito bullying e eu lembro disso perfeitamente. Eu era chamada de nariguda e eu era chamada de 4 olhos o tempo todo, porque eu era a única criança no jardim da infância, na pré-escola ali, que eu entrei na escola, acho que com 4 anos de idade, a primeira vez, e eu era a única criança que usava óculos. Então, como é que você vai querer usar óculos, sendo que você recebe informações o tempo todo que usar óculos é ruim porque você é 4 olhos, porque você é isso, porque você é aquilo. Aí a informação que essa criança está registrando é: usar óculos é ruim. E aí você se torna uma adolescente que não quer usar óculos. E aí o seu problema ocular faz o quê? Piora. E a questão emocional atrelada àquilo também piora, porque é claro que tem uma causa emocional, né? Quem usa óculos, no meu caso, que é astigmatismo, que é o embaçamento da vista, é miopia e visão para longe. A causa emocional disso são pessoas que não querem olhar para o futuro. Por isso que eu já consegui curar o olho esquerdo, que é a parte racional sobre isso. A parte emocional eu ainda venho trabalhando camadas e eu espero que até o fim do ano aí eu consiga me libertar dos óculos. Porque agora eu tenho consciências a mais sobre isso. Mas entendo. Aí, aquela criança de 4 anos ouvia o tempo todo o quanto era ruim usar um óculos, o quanto era devastador para ela, o quanto ela voltava para casa triste, chorando por conta disso. Pegando esse gancho, aquela criança de 4 anos, em algum momento, se tornou adolescente. E aquela adolescente não queria usar óculos, porque era muito ruim usar óculos. Porque as pessoas falavam que aquilo era péssimo. Em nenhum momento foi trazido para a consciência daquela criança que, mesmo todo mundo xingando, ofendendo, dizendo isso, dizendo aquilo, colocando 1 milhão de apelidos, que tinha um benefício por trás disso, que era o quê? Enxergar melhor. E aí, essa criança que sofreu bullying, aquela adolescente que não quis usar o óculos porque não queria mais ser xingada, humilhada, ofendida, se torna adulta e cria-se uma consciência que, mesmo ela sofrendo todos aqueles xingamentos, mimimi, a consciência dela adulta percebe o quê? Que existe um benefício em usar óculos, que essa pessoa usando óculos enxerga melhor. E enxerga coisas numa distância e numa precisão que sem óculos ela não enxergaria. Então, quando você consegue, em algum nível da sua vida, chegar a essa consciência que tem um benefício em você usar óculos, aí você vai voltando para dizer para aquela menininha de 4 anos que ela tem que usar óculos, porque ela vai enxergar muito melhor. E que se aquela menininha de 4 anos e que aquela mocinha de 14 anos, a de 4 usava, tá, gente? A de 14 não. Que se ela tivesse usado a de 14 anos óculos, talvez a mulher que eu me tornei não precisaria usar óculos hoje. Então, tudo que a gente passa na vida, ele gera um registro. Oi, meu amor, linda noite, que bom que você conseguiu chegar. Seja muito bem-vinda. Então, o que acontece quando o nosso cérebro ele cria um registro que alguma coisa é ruim, o nosso cérebro vai trabalhar de maneira automática o tempo todo para proteger a gente de não viver aquilo.
de não ter que passar por aquilo novamente, de não ter que vivenciar aquilo novamente, de não ter que passar por aquela dor, por aquela emoção. Só que, vamos relembrar a história toda. O fato de eu condensar aquilo dentro de mim e eu não querer experimentar aquela dor de novo, não significa que ela não exista. Esse é o grande pulo do gato, porque nós vamos, com o passar do tempo da nossa adolescência e principalmente na fase adulta, a gente não quer ter que voltar lá para corrigir uma coisa que já passou. Você fala, já esqueci. Só que aí você tá vivendo uma coisa na fase adulta que tá te atrapalhando, que tá te lascando, que você não quer viver. Então, quando a gente volta e corrige lá na origem, quando a gente corrige lá, desde aquela menina de 4 anos, a minha experiência adulta fica mais leve. Hoje, eu, Patrícia, por mais, fiquei lisonjeada, gente, quando alguém perguntou se eu uso óculos por charme. Eu de verdade adorei essa pergunta. Achei um charme. Hoje, eu fiquei lisonjeada com isso, das pessoas acharem que eu uso óculos apenas por charme. Eu achei incrível isso. Porém, não é um problema na minha vida hoje usar óculos. Tanto que eu não tenho grau no olho esquerdo. Já é um olho curadinho. Só falta tirar o grau do olho direito, que nós estamos trabalhando as emoções aqui para tudo ficar mais leve sobre isso. Então, a grande questão das emoções é o quanto elas estão condensadas e reprimidas dentro de nós. A questão é o fato de nós não querermos olhar para elas, ou o fato da gente não querer experimentar de novo, não significa que elas não existam. O fato de eu excluir uma dor e dizer eu não quero passar por isso, eu não quero sentir isso, não significa que você não esteja sentindo em algum nível. Combina comigo, né, Jaque? Porque todo mundo fala que eu tenho cara de professora, né? Então tem que justificar, né? Será que é por isso? Porque todo mundo diz que eu tenho cara de professora. Então, é esse ponto que eu quero trazer para vocês. Tanto que eu fiz um esbocinho de um exercício para vocês anotarem 2 emoções que vocês sintam por dia. Eu vou entregar no final da live, tá? Para quê? Para vocês começarem a ter clareza sobre o quê? Essa emoção que eu tô sentindo agora, ela é positiva? Ela é negativa? Como que eu gostaria que fosse? Ou, quando começou isso? Gente, essa pergunta vale de verdade R$1 milhão. Eu não tô brincando com vocês. Essa é a grande chave, você entender quando você tá sentindo isso. Uma pessoa que ela é muito revoltada hoje, gente, olha, eu aposto até dinheiro com vocês. Uma pessoa que ela é revoltada hoje, ela não é revoltada do nada. Ai, acordei revoltada com o mundo. Não existe isso. Não tem essa possibilidade. Essa revolta está associada a alguma coisa que a pessoa já viveu. Fica com muita cara de prof e de nerdzinha. Ai, eu sou mesmo. Então, muita gente, às vezes, eu ouço muito essa frase no consultório, tá, gente? Mais do que vocês possam imaginar. Ah, mas do nada ela terminou comigo. Oi? Tudo bom, lindo? Não tem do nada. Quando uma pessoa me pergunta, a última gota acaba o relacionamento. Não é verdade. Não é a última gota d'água que explode o copo ou que transborda o copo e faz com que um relacionamento acabe. O que acaba um relacionamento é a primeira gota d'água que causou dor, que magoou, e a pessoa tá ressentindo. O que é o ressentir, gente? Eu pego essa mágoa e eu sinto ela de novo. Então, essa primeira gotinha que caiu no copo, eu transformei num oceano. E aí, quando dá o meu limite, eu não tenho mais espaço para colocar água, eu explodo. E aí acaba. Então, o que causa desconforto e problemas em relacionamentos afetivos ou não, nem sempre é afetivo, tá?
é essa primeira dor que você resolveu fazer o quê? Ah, deixa pra lá. E aí, futuramente, esse tal do deixa pra lá vai criando um desconforto, e você, por algum nível, escolhe sentir aquilo de novo, e aquilo vai te incomodando, até que aquela gotinha boba, insignificante, que não parecia nada, se transforma num grande oceano, e antes que você morra afogado, você prefere dizer, não, aqui basta. Então, se eu puder dar uma dica ou uma sugestão para vocês por mais que seja desconfortável dizer para as pessoas que você está magoado com elas, tente dizer o quando acontece o fato, porque depois você vai ruminar e aquilo vai te dar muita dor, vai te dar muito trabalho para limpar. O que eu falo é o seguinte, não é o que eu falo para a pessoa, mas é como eu exponho aquela dor. Como nós temos uma dificuldade de expressar quando aconteceu, por que a gente tem essa dificuldade de contar para o outro? Vamos supor a Cá, né? Que ela faça alguma coisa que me magoou. Só que ela não fez nada, tá, gente? É só uma suposição, é um exemplo aqui. E eu deixo de falar para ela que isso me machucou, porque o meu cérebro tá dizendo assim: ai, o que ela vai pensar? Ai, mas acho que ela não vai gostar. Ai, mas não sei o quê. Porque nós estamos com o registro de que o outro é mais importante que eu, do que o outro sente é mais importante do que eu sinto, que o outro é mais importante, ele é mais valioso do que eu. Então, eu não disse para Camila que aquilo me trouxe um desconforto emocional. Passa um tempo, ela vem jantar na minha casa e eu jogo água nela. E ela fala: mas você tá louca? E aí, aquele ato de raiva não foi por conta de alguma coisa que ela falou naquele momento. Foi por aquela coisa lá atrás que eu não disse pra ela, porque eu tava com medo de magoar ela, de eu dizer que eu tava magoada. Olha as confusões grandiosas que a gente cria na nossa vida, porque a gente coloca o outro em primeiro lugar. Porque a gente coloca outro num pedestal que ele se torna tão alcançável e eu não posso dizer que aquela pessoa errou e ela me feriu. Não pode, é errado, né? Olha o quanto de problema, se nós tivéssemos essa informação e essa consciência, poderia ter sido evitada. Nossa, gente, eu falo por mim, se eu for anotar aqui a quantidade de coisas que de repente eu poderia ter evitado na minha vida por dizer, olha, vamos dizer assim, vou pegar um exemplo de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 14 anos. Estávamos eu, meu irmão e uma pessoa conversando e a pessoa olhou para minha cara e disse, não se mete. E eu fiquei assim, chocada com aquilo, mas não me manifestei. 20 anos depois, aconteceu uma conversa que eu estava conversando com o meu irmão e essa pessoa estava no meio e ela se meteu. E eu olhei para ela calmamente e disse, não se mete, esse assunto não é seu. Quem estava respondendo para ela aquilo? Era aquela mulher de 20 anos depois ou aquela menina de 14 anos que ficou chocada com o que ela ouviu? Entendem onde eu quero chegar? Então, aquela pessoa que às vezes está manifestando alguma coisa naquele momento, será que aquela mulher adulta ou aquela menina de 14 anos que era extremamente amorosa, carinhosa e foi para casa pensando, cara, eu não precisava ouvir isso. Por que ela foi tão grossa comigo? Por que ela foi rude? Por que ela falou comigo daquele jeito? Eu fui para casa pensando isso, mas eu nunca disse para ela. Olha, eu achei que você foi grosseira comigo naquele dia, que você não precisava ter falado comigo daquela forma, que você não precisava ter dito aquele termo, não se mete. E foi nesse tom. Talvez, se aquela menininha de 14 anos, que era bobinha, que era ingênua, que era inocente, ela tivesse dito, eu não gostei do que você me disse, muitos problemas aqui dentro poderiam ter sido evitados. Só que aquela menininha não conseguiu verbalizar. Eu não gostei. 20 anos depois surgiu uma oportunidade e aquilo foi replicado. Por favor,
não é momento. Só um minutinho. Não se envolva agora. Quem estava dizendo aquilo? Era aquela mulher ou a criança? Era a adolescente, porque ela tinha um assunto mal resolvido e o universo trouxe aquela questão 20 anos depois para dizer assim: olha, vamos ver como você vai agir agora. Por isso que as situações se repetem na nossa vida. Porque o universo está dizendo assim: olha, eu entendo que aquela menina de 14 anos não tinha consciência, não tinha informação, que ninguém instruiu ela de como ela deveria se expressar, de que ela deveria dizer que aquela pessoa tinha ferido ela, causado uma mágoa, que aquilo não foi legal. Porque quem falou provavelmente nem sequer lembra, entende? E aí, 20 anos depois, uma cena se repete para o universo dizer: agora você tem informação, agora você tem consciência, o que você vai dizer? Você vai dizer: olha, por favor, não é momento de você se envolver nessa conversa. Entende por que muitas coisas na nossa vida se repetem para que a gente possa resolver e dar um novo olhar. 20 anos depois, esse novo olhar que chegou não foi o mesmo olhar que aquela menina de 14 anos teve. O nome disso é o quê, gente? Ressignificação. Eu dei um novo significado para aquele movimento que aconteceu há 20 anos atrás para liberar o meu coração daquela dor e daquele desconforto. Agora, quanta dor e quanto desconforto a criança e a adolescente de vocês está vivenciando na fase adulta e repetindo para tentar resolver e dar um novo significado para aquela dor, trazer uma outra informação para aquela dor, trazer uma outra informação para aquele sentimento. E ó, quando a pessoa fala assim para mim: ai, a sua criança interior, eu tenho um interessante ponto de vista que eu não preciso nem voltar para minha criança interior. É eu voltar para a imagem da Patrícia com 4 anos de idade, olhar para ela como adulta e nem olhar para ela muitas vezes de maneira interiorada. É olhar para ela como se fosse uma criança de 4 anos do lado de fora e dizer: olha, não tem problema usar óculos. Você vai enxergar melhor. Você vai ver o mundo mais colorido. Você vai ver a lousa nítida. Olha que legal! O que você considera mais legal? Ver a lousa nítida, enxergar os números e as letras? Ou ser chamada de 4 olhos? Ah, quando eu percebo que tem um benefício de enxergar muito bem, parece tão pequeno ouvir que eu sou 4 olhos. Nem faz sentido, porque eu não sou 4 olhos. Porque eu só tenho 2. Quando a gente traz uma nova informação, um novo significado, tudo muda. E é assim que nós condensamos as emoções. Em algum momento a gente tem que trazer à tona para dar um novo significado, um novo olhar. A causa emocional do câncer é o quê? Mágoa e ressentimento. A cada órgão ele tem uma representação, né? Dependendo de onde for, ele tem uma representação. Na mama tem uma representação, no pulmão tem outra, no cérebro tem outra. Mas faz sentido para vocês o porquê que nós repetimos e repetimos e repetimos e repetimos histórias até a gente entender qual é o benefício, o aprendizado que aquela história tem para nós. Enquanto nós não conseguimos compreender o benefício, tá? O benefício daquela história, o aprendizado que aquela história trouxe e aplicar um novo olhar, ele vai ter sempre um olhar negativo dentro de nós, atrelado a um sentimento e a uma emoção de dor que vai ser reproduzida na nossa vida, reproduzida, 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 até que a gente resolva olhar. Vai ser elogiada de estilosa. Ai, sou estilosa, muito obrigada. Gratidão. Alguma dúvida? Tudo que eu disse para vocês agora faz sentido? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Algum comentário? Podem fazer, aproveitem.
Aproveitem que eu vou ensinar vocês agora a quando detectar um sentimento negativo para trocar a polaridade aqui dentro. Me contem tudo, se vocês estão gostando dessa aula. É live, mas é aula, né, gente? Se vocês estão gostando dessa aula, se vocês estão gostando das informações, se tá fazendo sentido para vocês. Me contem tudo, não esconda nada. Oi, tia, bem-vinda, linda noite. Total sentido, que bom. Alguma dúvida até agora? Algum ponto que vocês querem que eu traga? Alguma informação pontual? Sem dúvidas, tudo ficou claro agora. Estou amando. Que linda, muito obrigada. A Kai é tão queridinha no meu coração. Muito linda ela. Ela ganhou um espacinho aqui, ó. Nem tá pagando aluguel, hein, Cá? Vamos ver. Muito bom, fez muito sentido. Linda noite, muito abençoada. Para você também. A Cris diz que tá ok. A Cris também, gente. A Cris é uma querida no meu coração. Muito linda ela. Uma pessoa muito querida, uma mulher excepcional. A Cris, um dia eu vou querer fazer uma live com ela. Vamos ver quando ela tem tempo para contar um pouco da história dela, porque a Cris, gente, é uma mulher muito grandiosa. Ela criou uma estrutura, uma mulher empreendedora, empresária, ela é fascinante. Me apaixonei pela história da Cris. Mas são tantas situações de infância e adolescência para reconhecer. A minha sugestão é ir fazendo isso aos poucos, né? Se tem uma situação, cobra não. Ó, tô anotando aqui os meus créditos. Nossa, esse nossa é do quê, Jaque? Conta aí. Só nossa. Me conta mais. Quando isso que a Má trouxe é muito legal, né? São tantas situações de infância e adolescência para reconhecer. O que eu trago para vocês de sugestão dentro. Linda noite, Anne, bem-vinda. Que bom que você conseguiu chegar. Beijos na Márcia, sua linda. Amo você. A Bruna tá te mandando um beijo, dizendo que te ama. Eu mandei por ela. A minha sugestão não é ficar indo lá na infância e nem na adolescência reconhecendo os processos de dor. Não é esse espaço. A minha sugestão é o quê? Eu estou vivenciando uma dor agora. Ai, eu tô vivendo uma angústia, alguma coisa que tá me incomodando, que tá me trazendo dor agora. Respira fundo. E a minha pergunta é: você vai colocar a mão? Emoções é aqui, tá, gente? Então você coloca eu a ela, amada evoluída. Você coloca a mão aqui e se pergunta calmamente, ou você pode escrever. Às vezes eu prefiro escrever porque para mim é um fluxo mais fácil para mim, né? Ali escrever. Mas você pode colocar a mãozinha aqui, respirar fundo e dizer: é a primeira vez que eu tô sentindo isso? Se o seu peito fizer esse movimento que eu fiz agora, abrindo, a resposta é sim. Se ele der uma contorcida assim, ó, der uma fechada, é não. Então dá uma reparada no corpo. É a primeira vez que eu tô sentindo isso? Ai. A dor intensificou. Não é. Tudo bem, já chegamos a um contexto. Não é a primeira vez que eu tô sentindo isso. Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Então, o que você vai perceber? Você não vai racionalizar, tá? Esse exercício não tem como ser racional. A racionalidade não proporciona as respostas. Então, você vai se concentrar calmamente e deixar vir à tona quando foi a primeira vez. Você pode perguntar quantos anos eu tinha.
Pá, veio o número 6 anos, então eu vou tentar entender. Então, a minha sugestão não é ficar lá cavando, tentando lembrar tudo que aconteceu na infância, todas as vezes que a gente foi magoado, ferido, ofendido, e na adolescência, mas quando vem uma dor agora, será que é a primeira vez que você tá sentindo? Será que aquilo já aconteceu na sua vida, só que de outra forma, de outro jeito e com outros personagens? Esse é o ponto. E aí, o que acontece? Olá, Sandra, linda noite, seja muito bem-vinda. Linda noite, Si, que saudades de você, faz tempo que nós não conversamos. E aí, você começa a perceber se o que está acontecendo hoje é reflexo do ontem, está associado a uma memória ou se é uma coisa nova. Se é uma coisa nova, você trata como nova, que eu vou dar o exercício agora de como trocar a polaridade, mas se for uma situação daquela memória, vamos trabalhar aquela memória quando aconteceu, para que tudo que surgiu em cima dela ou baseado nela seja dissolvido, tá bom? Isso, tratar cada situação como surge, Má, porque senão a gente passa muito tempo limpando memória, buscando o que não, de repente, não tá muito legal na nossa vida, e a gente acaba deixando de viver o agora, de viver experiências legais. E às vezes tem algumas questões que são assim. Quando a gente trabalha quando surge, né? Você resolve, traz aquele alívio. E a nossa vida, ela não se trata só de limpar a memória e ressignificar. Trata de recompensa também, da gente vivenciar coisas boas, experiências boas, saudáveis, incríveis, maravilhosas. Então, eu trabalho dessa forma, tá? Eu não fico o tempo todo cavucando, não. Mas quando surge, eu percebo. É a primeira vez, quando aconteceu a primeira vez, e aí eu trabalho aquela memória pontual. Viva, estamos juntos. Você tá me fazendo recapitular o curso de hipnose. Saudades também. Linda. Faz tempo que a gente não fala, que a gente não conversa. Não põe os papos em dias. Certo. Então agora, vamos pegar o exemplo de que surgiu uma informação agora. Primeira pergunta que eu faço: é a primeira vez que eu sinto? Não. Quando foi? Eu deixo vir o número que vier. Ai, Paty, eu fico questionando. Se você está questionando, você já está interrompendo o fluxo do exercício. Então, você perguntou. Quando veio, deu o número 6, perceba aquilo, né? Agora, você ficar questionando. Ai, eu tô ficando louca? Ai, tô ficando maluca? Ai, não sei o quê. Você já tá quebrando a conexão do exercício. Então, se você se concentrou, se você está disposto a olhar para aquela memória, onde que você estaria se enganando? Faz sentido? Não faz sentido. Se você genuinamente está disposto a olhar para dentro e a corrigir uma memória de dor, não faz sentido que o número que você recebeu intuitivamente seja algo leviano ou uma ilusão, certo? Então, agora, como que eu trabalho as minhas emoções? Lembra, lá no começo da live, quando eu perguntei para vocês o que era o oposto da humilhação? Paty, o oposto da humilhação para mim é autoestima, é respeito. O que você vai dizer? Você vai dar um comando, tá? Você vai colocar a mão no centro do seu peito. Respirar fundo e dizer a frase de olhos fechados. Paty, por que eu faço de olhos fechados? Porque de olhos abertos a gente se distrai. Qualquer barulho, pessoa passando, informação, celular, tudo distrai a gente. Então você vai respirar fundo, colocar a mão aqui, ó, no nosso centro de emoções e dizer: é comandado aqui agora que toda a energia, que todas as emoções de humilhação sejam completamente substituídas em todos os meus níveis emocionais por respeito, tá? Paty, quantas vezes eu repito este comando?
quantas vezes forem necessárias até aquela dor, aquele incômodo que tá aqui for dissolvido e aliviado. Primeiro truque: o oposto da humilhação é o oposto para você, tem que fazer sentido para você. Se você falar assim, me disseram que o oposto da humilhação é respeito, então vou colocar aqui, e não fizer sentido para você, o teu cérebro não vai receber informação nova. Paty, por que a gente faz comando? Porque o comando é a coisa mais poderosa que existe no universo. Deus criou o mundo através de comando. Ele disse, faça-se. Ele disse, faça a luz. E a luz se fez. Deus dava comando para tudo. Então, comando é algo poderosíssimo. Cada palavra, cada frase tem uma energia muito potente por trás dela. Então, quando nós damos comandos positivos, nós estamos criando uma egrégora de energia que vão criar ondas que vão alterar esses movimentos. Por que a gente precisa repetir? Comandado aqui agora algumas vezes, porque da primeira vez não foi o suficiente para o nosso cérebro entender a substituição daquela informação, da humilhação por respeito. Então, o que a gente faz? A gente repete até o nosso cérebro entender. Para algumas pessoas, é uma vez. Para algumas pessoas, são 15 vezes. Para algumas pessoas, são 30. Para algumas pessoas, são 120. Qual que é o certo, qual que é o errado? Não interessa, não tem certo, não tem errado. A questão é qual o tamanho da sua dor. Se ela for uma dor muito profunda, muito profunda, muito profunda, falar só uma vez não atingiu aquela camada lá dentro. Então, a gente precisa ir fazendo com calma até atingir aquela camada, certo? Alguma dúvida sobre o exercício? Alguma questãozinha? Que aí agora eu vou contar uns truques da tabela. Me contem aí, se tem alguma dúvida. Oi, Mitty! Que linda, você entrou. Mitty é uma querida. Nós fizemos um curso lá em São Paulo juntos e ela é uma pessoa, assim, muito querida, muito generosa. A Mitty, ela é muito especial. Então, me contem aí que agora eu vou trazer umas informações novas, tá? Quando eu terminar a live, eu vou publicar aqui no meu stories, vocês podem printar, que é uma maneira de vocês detectarem algumas emoções, tá? Não se apeguem àquilo, aquilo é só um direcionamento, tá? E eu postei essa tabelinha no meu feed, que vocês podem printar também. Então, qual o exercício que vocês vão fazer? Aquela forma que eu tava falando com a Má. Surgiu uma questão na minha vida e eu não tô conseguindo identificar qual sentimento é. Eu posso vir aqui na tabelinha e perceber. Isso que eu tô sentindo é vergonha? Não, não faz sentido. É culpa? Não, não sinto culpa. Eu tô apática sobre isso? Não, não tô apática, eu tô com raiva. Como que eu tô apática? Tá louca, menina? Quando eu penso nesse assunto, o que eu sinto? Eu sinto tristeza. Isso é muito triste pra mim. Ótimo, tristeza. Então eu vou e eu me concentro comigo mesma. Isso é um auto exercício. Me concentro comigo mesma e digo: qual que é o oposto de tristeza pra mim? O oposto de tristeza pra mim é, para essa situação muito pontual, é alívio, é tranquilidade. Então você faz o comando substituindo toda tristeza por alívio, por tranquilidade. E faça quantas vezes forem necessárias e fizer sentido para você, certo? Isso não precisa fazer sentido para uma outra pessoa. Isso é um auto exercício, tá, gente? Tudo que eu contei para vocês hoje nessa live chama-se autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoespiritualidade. É auto, tá? É eu comigo mesma. Não tem como uma pessoa me dizer qual que é o oposto de tristeza na minha vida. Não tem como, sabe por quê? Ela não tá aqui dentro, ela não tá sentindo o que eu sinto.
E para aquela situação, ela não sabe me dizer qual seria o oposto daquilo. O que me traria conforto, o que me traria leveza sobre aquilo. Então tem que respirar fundo, me acalmar. Por isso que eu sempre dou a sugestão aqui para quem gosta, é claro, que eu não preciso nem dizer o quanto eu gosto de caderno, né? Caderno diário, eu não preciso nem contar, né, gente? Isso já é. A Márcia é uma que sabe que eu sou a doida da papelaria, que eu amo itens de papelaria. Às vezes ela vai numas papelarias bem legais, tira umas fotos bem legais só para me provocar. Olha, pro, quanta coisa legal. Então, tudo isso serve o quê? É uma autoanálise. Então, se você não consegue reexaminar as suas emoções, apenas respirando, se conectando e pensando, pega lá o teu bloquinho, o seu caderno, vai anotando. Sobre isso eu sinto tristeza. Qual é o oposto para mim? Ela faz mesmo, gente. Ela entra nas papelarias bem legais, tira foto de capa de caderno bem linda e me manda. Olha, pro. Então, é isso, tá? Então, se eu tivesse anotando essa live, qual seria a primeira coisa que eu ia anotar aqui importante? É a primeira vez que eu tô sentindo isso, sim ou não? Quando isso começou na minha vida? O que eu estou sentindo sobre isso? Exemplo que eu dei, tristeza. Qual é o oposto disso para mim? Então, por que eu pergunto qual que é o oposto disso para mim? Porque se eu tenho uma referência de dor, uma referência negativa, eu tenho uma referência positiva e eu, substituindo, posso criar um caminho do meio, tá? Isso que a gente chama neutralizar. Eu tenho negativo, tenho positivo, eu crio o caminho do meio, certo? É isso. E para você, o que eu tinha de conteúdo dessa live para falar das emoções era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar agora que dá tempo de eu responder todas. E se você quiser se aprofundar mais nessa questão de transformar a emoção, de transformar sentimento, de mudar a sua realidade, ter mais consciência, entender, a minha sugestão para você é o curso de mesa radiônica de energias Iluminando o Seu Eu Sou, para que você possa iluminar-se por dentro e também atender outras pessoas, gerando renda extra para que elas sejam iluminadas também. A Má, a Camila, a Bru já fizeram esse curso, elas podem contar para vocês se é grandioso ou não, se realmente foi uma contribuição na vida delas, porque para quem tem essa ferramenta, fica muito mais fácil fazer essas substituições. A consciência vem de diversas formas diferentes. E quando é mais de uma emoção? Trabalha individualmente uma por uma. Se eu tô sentindo raiva, tristeza, ódio, amargura, uma por uma, tá? Não dá para neutralizar todas de uma vez, o cérebro não compreende isso, tá? Tudo muito fragmentado, ele não entende. Ele vai pegar só um fragmento da informação, tá? Então, nós trabalhamos uma emoção por vez. Ai, cara, que lindo, o melhor curso da minha vida. Esse curso realmente é transformador, porque ele traz pra gente muita possibilidade, muita opções de transformação. Então, se você quiser saber mais desse curso, é só me escrever, eu mando todas as informações para você, porque é uma forma que você tem também no seu dia a dia de conseguir transformar a sua realidade, as suas emoções e tudo que de repente não esteja contribuindo para você vivenciar a vida que você tanto almeja. Mais iluminação foi incrível, já estou usando na clínica, na prática. Uau, que maravilhoso! A Bruna vai conhecer só na terça, desse aí ela não pode falar, depois ela troca figurinha contigo. Então é isso, meus amores. As informações que eu queria passar para vocês são essas. Vocês têm ferramenta para se autotrabalhar sozinhos. E se vocês quiserem se aprofundar em tudo isso que eu falei, o curso da mesa Iluminando o Seu Eu Sou e esse curso Mais Iluminação, ele promove outras maneiras de você conseguir também resolver as coisas muito mais rápido, muito mais eficiente, promover lindas e grandiosas transformações na sua vida e na vida de outras pessoas. Porque essas duas ferramentas que eu falei para vocês nessa live, sabe o que acontece, o que é grandioso sobre elas? Que você pode ter uma renda extra.
que você pode atender outras pessoas também e gerar renda sobre isso. Então, com 5 atendimentos, mais ou menos, você já paga o seu curso. E quando o cérebro não reconhece qual o verdadeiro motivo do problema e confunde as emoções. Quando o nosso cérebro não reconhece qual o motivo do verdadeiro, significa porque a dor é muito profunda e alguma parte sua não quer acessar porque tem medo de reviver aquela dor. Então, o ideal é respirar fundo e baixar as barreiras e dizer assim: eu estou disposta a reconhecer essa dor. Quando nós fazemos esse movimento, vai vir alguma palavrinha para você, seja intuitivamente ou não. Por quê? Porque aquela dor foi muito profunda, causou muita dor. Então você não quer olhar para aquilo. Por quê? Porque a gente não quer sentir dor, então a gente não quer reviver as nossas dores, né? Então a gente precisa abrir um espaço, dizer para o nosso corpo: olha, baixa as barreiras, os muros que foram erguidos, e dizer: olha, eu estou disposta a reconhecer isso, mesmo que me causa dor, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? A gente tem que ir baixando as nossas barreiras para criar um movimento e dizer: olha, realmente aqui vai ficar tudo bem, né? Mas quando a gente não consegue reconhecer é porque a dor realmente é muito dolorida e vivenciar aquilo vai causar mais dor e o nosso cérebro tá dizendo: olha, eu tô te protegendo, para de mexer onde não deve. É mais ou menos isso que ele conta pra nós, tá? O que mais? Perguntem, fiquem à vontade. Podem fazer as perguntas de vocês antes de eu encerrar e depois eu encerro a live. Se vocês tiverem alguma perguntinha, fiquem à vontade, está tudo bem. A tabelinha de emoções eu já disponibilizei na minha feed. E o exercício que eu prometi para vocês, eu vou disponibilizar agora no Stories, tá? Para que vocês possam usar como exemplo e utilizá-lo também, às vezes, para montar o próprio exercício de vocês. Ali é só um direcionamento para reconhecer uma emoção, para dizer assim: não, agora eu sei por onde eu começo, tá? Mas as perguntas que eu falei na live são as mais grandiosas e as grandes viradas de chave. Deixa eu só ver aqui. Maravilhoso. Ah, Fê, você mora no meu coração, né? Há muito tempo. Você sabe disso, que você é minha fofis, minha amora linda. Então, se não tiverem dúvidas, tem mais alguma dúvida? Dúvidas? Contem tudo. E relembrando que na sexta-feira, dia 2 de julho, a nossa live é sobre alma gêmea. Tá? Vou contar tudo que eu sei sobre a alma gêmea para vocês, todos os estudos que eu fiz, o que é uma alma irmã, o que é uma alma gêmea, quem entra na nossa vida, o que é contribuição, o que não é contribuição, tudo isso vamos falar na próxima sexta-feira, tá? Então, meus amores, se vocês não têm mais dúvidas, o que eu tinha para trazer de conteúdos nessa sexta-feira à noite para vocês é isso. Uma linda e abençoada noite para vocês. Um final de semana extraordinário. E me veio agora. Quem fechar o curso nesse final de semana vai ganhar presente. Pronto, tá decidido. Se você tá mesmo comprometido com você, com a sua transformação, quem fechar o curso até domingo, ou da mesa iluminando, ou do Mais Iluminação, eu vou fazer uma condição especial. Você vai ganhar um presente diferenciado, tá? Para você. Um grande beijo, um final de semana extraordinário. E nos vemos em breve. Isso mesmo. Iluminado para nós, Sil. Beijos, meus amores.